Nova Beira Baixa, região de Castelo Branco. Pequena vila, muito boa de se viver, e as coisas não se alteraram muito aqui nos últimos anos. Já em Lisboa, apesar de não viver em Lisboa, estive lá algumas vezes nesses últimos meses. E por 2 vezes eu passei pelo Oriente. Olha o galo a cantar. Coisas que dificilmente ouvimos em grandes cidades, né? Pois então, estive nessa grande cidade. Aliás, é bom destacar que Portugal possui apenas 2 grandes cidades, que é Lisboa, Porto, e depois algumas médias, como Faro, Coimbra, Braga. O resto de Portugal são cidades como esta, na verdade, onde se tem uma vida tranquila, muita qualidade de vida, e também onde não sofremos muito com o aumento das rendas. Mas mesmo assim, a inflação, né, e a elevação de alguns preços ainda também impactam nisso. Pois então, nessas 2 vezes que eu passei pelo Oriente, que é um complexo de transporte, é tipo um terminal de autocarros, tem metrô, tem os comboios, e embaixo, especialmente das plataformas das linhas dos autocarros, há uma área coberta, como se fosse um grande túnel, que seria para descanso das pessoas e própria passagem em dias mais ensolarados. E qual a minha surpresa ao ver que há pessoas habitando este espaço. E muitas, incluindo famílias com cães. Isso me fez sentir uma grande mudança nesses últimos anos em Portugal, o que denota essa grave crise habitacional que o país está passando. Então, no vídeo anterior, nós mostramos um desabafo da Carolina Deslandes e vamos continuar a falar sobre isso. Nós vamos procurar um ambiente com melhor acústica e sem a participação do galinho ali, tá bem? Pois então, no vídeo anterior eu havia comentado que eu conversei com um amigo lisboeta, emigrado hoje para a Bulgária, que passou por alguns países também do leste europeu antes de ir para o local em que ele está hoje. E ele comenta de forma muito inteligente, coerente e também sensível este problema de Lisboa. Conforme eu apontei, este problema ele não é generalizado em todo Portugal, ele restringe-se fortuitamente às maiores cidades, embora não seja tão fácil também aqui no interior, aqui na Beira Baixa, por exemplo, ou na Beira Alta, ou no Alentejo, arrendar uma casa, ou um T0, ou o que seja, tão facilmente como foi em tempos passados. Com o turismo, muitas propriedades que antes estavam desocupadas viraram alojamentos locais, são arrendadas por temporadas, por finais de semana, né, a turistas do mundo todo, e também a chegada de trabalhadores e também imigrantes de outros países acabou por diminuir a oferta de imóveis cá em Portugal. Mas a situação mais crítica e mais latente está realmente em Lisboa. Então, sem maiores delongas, deixarei para vocês a conversa aqui com o amigo João Oliveira. Espero que apreciem e estejam à vontade também para comentar, fazer o seu relato e escrever o que quiser, desde que seja de forma respeitosa e também construtiva aqui para o canal. Muito obrigado a todos, um grande luso abraço, até a próxima. Pronto, em relação ao tema, basicamente aquilo que ela pretende passar naquele excertozinho em que ela fala, aquilo que eu posso relatar basicamente é a minha experiência pessoal até eu ter saído de Portugal. Hoje em dia não tenho assim uma percepção exata dos preços que estão a ser praticados, mas faço uma ideia
Piorou De vez em muito, quando viu? vou ao LX, ou leio um jornal, ou vejo. Sim. Uhum. Mas eu posso dizer que isto, e a percepção que eu tenho é que isto sucedeu basicamente entre 2012 e 2014. Existiu um grande aumento primeiro da procura, depois por consequência os preços. Portanto, eu na altura vivia numa residencial com mais de 3 pessoas, ou seja, naquele regime residencial, não sei se sabes Sim. o que é que eu estou a falar, em que tinha tudo, ali na Luciano Cordeiro, ali numa artéria principal da cidade de Lisboa. A casa era muito boa, não me faltava nada. Pronto, a casa era muito grande, tinha 6 quartos, 2 casas de banho, portanto, e eu estava ali muito bem e pagava em 2012 225 euros de renda Uau, de quarto. pouquinho, hein? Com tudo incluído, água, luz, internet. E de um momento para o outro, algures em 2013, talvez a meio de 2013, o senhorio, que era já uma pessoa de idade, até nem precisava já tanto de dinheiro, veio com a conversa de aumentar os preços. E quando estamos a falar em aumentar os preços, já na altura ele não falava de aumentar 20, nem 30, nem 40 euros. Era aumentar cerca de 50% do Uau. preço base do quarto. E isto sucedeu basicamente no período eleitoral do PSD, portanto, quando houve aquelas alterações e digamos, aquelas sanções económicas da Troika e do FMI, etc. Uhum. Mas depois teve uma continuação com este governo atual. E eu, quando saí, este governo já estava em funções. Sobre aquela fala da Carolina Deslandes naquele vídeo, que ela meio que sugere que os portugueses estão a se tornar estrangeiros na própria terra. Ou seja, muitas vezes pensa-se muito nos alojamentos locais, pensa-se muito no turismo, né? Enquanto não se pensa no cidadão. Tu chegaste a perceber que Lisboa começou a se tornar uma cidade muito turística, né? E preocupou-se muito com o turismo. E as pessoas, né? E os que vivem em Lisboa, como que ficam? Eu, basicamente, a experiência que tenho é que hoje em dia os poucos lisboetas que conseguiram subsistir em Lisboa, ou são aquelas pessoas que já estão muito bem na vida e têm casas próprias e não foram afetadas de forma direta, ou aquelas pessoas que por infelicidade vivem num bairro social e pagam pouco de renda, porque o cidadão comum, ou seja, a classe média ou classe média baixa, deixou de ter possibilidade de viver em Lisboa. E a classe média baixa ou a classe baixa é a maioria da população. E as pessoas o que eles estão a fazer digamos, a estrangular o cidadão de forma a que ele saia de Lisboa, vá para os arredores, e neste momento já nem nos arredores muitos deles conseguem pagar as rendas, porque isto já está tão inflacionado, isto já está de tal forma, deixaram estrangular de tal forma o mercado imobiliário e deixaram esta gente fazer o que quis, e agora começaram a tentar meter um travão. Eu penso que eles possivelmente já vão tarde demais. Sim. E há coisas que eles já não vão conseguir transformar, não é? Já não vão conseguir trazer as pessoas que basicamente, e entre aspas, expulsaram da cidade. E agora, o que é que eles vão fazer para que as pessoas que despenderam dinheiro em hostéis e alojamentos locais, etc, etc, o que é que eles vão fazer? Vão demolir aquilo? Vão pedir às pessoas para saírem? Não podem fazer isso. É um caminho sem volta, né? E depois também, digamos, o excesso de imigração acabou também por inflacionar um pouco o mercado. Claro. E quando eu digo excesso de imigração, é no sentido que muitos cidadãos que vêm de fora, por norma, tendem a submeter-se a condições que se calhar o cidadão do próprio país não quer fazer. Sim. Como, por exemplo, viverem 5 numa casa, 10 numa casa, por exemplo, e, digamos, de alguma forma conseguem pagar aquela renda, apesar daquela renda ser alta, se for a dividir por 10,
Claro que as condições não serão as melhores para eles também, não é? Mas conseguem pagar aquela renda. Agora, um cidadão como eu, sozinho, ou um casal, possivelmente, não consegue comportar as despesas nas grandes cidades em Portugal, acabou. Realmente. Portanto, as pessoas não têm possibilidade de pagar rendas e muito menos ter acesso a créditos hoje em dia. Hoje em dia ter acesso a um crédito é quase utópico. Sim, e eu, sinceramente, depois daquilo que vou escutando e vendo, e o caso da Carolina, apesar de ser um discurso um pouco populista, que eu concordo que o seja, mas ela tem toda a razão naquilo que ela disse. Claro, é um desabafo, né? Que nós estejamos a vender o nosso país todo e a pagar rendas escandalosas e a implorar para ter uma vida digna num país que é nosso. Ainda acho mais escandaloso que estejam a varrer os sem-abrigos da rua porque vem cá o Papa e a fingir que a pobreza não existe. A pobreza existe. E a pobreza é uma responsabilidade de toda a gente. E quem governa não pode achar que as pessoas são varridas como lixo para baixo do tapete. E por isso a única coisa que eu peço, e principalmente aos mais jovens aqui, nós precisamos de falar e nós precisamos de dizer que nós nos importamos com o país em que vivemos. Precisamos de ir votar, precisamos de nos informar e precisamos de acabar com esta bandalheira que anda a fazer de nós hóspedes na nossa própria casa, não é? E Sim, pessoas, aquilo foi mesmo um desabafo, ou seja, eu acredito e conheço a Carolina e sei muito bem que ela é uma miúda inteligente, super inteligente e Posiciona-se foi muito mesmo bem. um desabafo de uma pessoa que está revoltada, que sente, digamos, na pele, apesar dela ser de uma classe média alta, com certeza ela deverá ter pessoas, porque ela é uma pessoa que esteve ligada ao hip-hop, esteve ligada e frequentava bairros sociais e frequentava, portanto, e dava-se com pessoas de classe mais baixa, portanto, e possivelmente até terá amigos em circunstâncias um pouco mais dramáticas. E se calhar aquilo, digamos, acaba por ser um grito de revolta, o que para uma figura pública é ótimo, porque já não temos grandes figuras públicas com este tipo de gritos. Basicamente, hoje em dia temos os comodistas e os reacionários. Já não há revolucionários. Sim. São reacionários ou comodistas. E precisamos de pessoas assim como ela, revolucionárias, pessoas que, por mínimo que seja, isto até pode parecer ridículo, pode parecer, é ela que se quer aparecer. Não, mas isto é ela. Claro. Basicamente isto é ela. Ela tem um senso de justiça muito elevado, né? Ela tem provado isso ao longo da carreira dela, né? Ela dói-se pelas pessoas, né? Para quem acompanha, digamos, as entrevistas dela, portanto, e mesmo as redes sociais dela, sabe que ela é uma pessoa solidária, empática, com certeza, sempre uns dos outros, portanto, não só, digamos, não se omite das suas responsabilidades enquanto cidadão, que é uma coisa que muitas das figuras públicas fazem. Portanto, eu ganho o meu, não quero saber, não me meto na política, não me meto nisto, não quero saber, porque se eu me meto na política vou levar a pontapé daquele lado e então não vou ter uma posição. E ela não tem medo de dizer a posição que ela tem. Exato, eu sou assim, não gosto deste. Como disse no Brasil, ela liga o foda-se, né? Exatamente, é assim, pronto, e ela basicamente, com o talento que tem, mesmo que a tentem cancelar, só se as pessoas não tiverem gosto pessoal e não gostarem de música, porque o trabalho dela fala por si só, independentemente das suas posições ou não. Se as suas posições forem como a que ela teve agora, ótimo, mas o trabalho dela já fala por si, não é? Portanto, com certeza. Ela é uma artista com a grande lá. Sim. E eu lembro-me que ela já tem tido várias posições, aliás, ela andou em discussões com esse líder da extrema-direita, com outro populista que andava aí, que é um ex-presidente do Sporting que só quer aparecer, e portanto ela basicamente marca a sua posição, ela não só omite as suas responsabilidades lá por cima. Eu posso dizer que esse vídeo está a ser utilizado pela extrema-direita porque há uma parte do vídeo que ela diz chega. E há pessoas que estão a utilizar esse vídeo como se ela estivesse a fazer apologia, neste caso ao Chega, quando ela é completamente o inverso, né? E ela
odeia o André Ventura, está farto de sim. dizer, portanto odeia o Chega, odeia tudo isso, mas está a haver um aproveitamento dessa gente, que são tão pequenos, são tão, sei lá, mesquinhos, que estão a aproveitar-se daquele vídeo e do enxerto em que ela diz Chega, para fazer propaganda política. Olha, E ainda hoje vi isso alguns no Facebook. bacana tu ter, não tinha essa noção de que o pessoal da extrema-direita está utilizando-la para fazer isso. Mas esse vídeo também está a ser largamente difundido através do Facebook e é um indivíduo que tem uma página até com bastantes pessoas, que se chama Politicamente Incorreto, algo semelhante. Musa do meu faro, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril, mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou e em tua densa mata se perdeu e se encontrou.